podcast Pra Que Nome e hoje vamos falar sobre a política das alianças na Primeira Guerra Mundial. Eu sou a Júlia. Eu sou o Enzo. Eu sou a Camila. Eu sou a Gabriele. Eu sou a Maria Luísa. Eu sou o Breno. E eu sou o Guilherme. O que foi a política de alianças? A política de alianças foi durante a Primeira Grande Guerra, que tivemos dois blocos principais que dividiram a Europa ao meio. As fronteiras das alianças não são apenas geográficas, criando divisões que se perpetuaram durante os conflitos subsequentes e influenciaram o estado atual dessas nações. Estima-se que 9 milhões de pessoas tenham morrido em decorrência desses eventos, baixas contadas principalmente no lado perdedor. A guerra estimulou um recrudescimento do nacionalismo nos países derrotados, principalmente as aliadas Alemanha e Itália, fator determinante para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O que foi o contexto histórico para a formação dos blocos? O contexto histórico foi como tudo o que aprendemos em história. Existia um contexto social anterior que já sinalizava as coordenadas que se seguiram na política de alianças. A segunda metade do século XV foi marcada por um intenso processo de industrialização nas nações europeias. Outro fator é a recente unificação da Alemanha em um Estado nacional, processo que ocorreu tardiamente em relação aos seus países vizinhos. Da mesma forma, a Itália foi outra nação que se organizou posteriormente como um país integrado, situações que contribuíram para a formação dos grupos na guerra. Um evento determinante para o início da guerra se deu com a derrota francesa para o governante alemão Bismarck na Guerra Franco-Prussiana. Essa situação gerou uma animosidade entre a França e a Alemanha, que acabou sendo um dos motivos para o conflito posterior envolvendo outros países. Política de alianças. Resumo. Agora que você já tem uma boa ideia de como funcionaram as alianças no período da Primeira Guerra Mundial, vamos te dar um resumo com informações chaves e retomar elementos para que possa se revisar e aprofundar seus estudos. A política de alianças na Primeira Guerra era dividida entre dois grandes blocos, Tríplice, Entente e Aliança. O miolo do continente europeu era composto pelos países da Tríplice Aliança, Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. A Tríplice Entente era composta por países que contornavam geograficamente os anteriores França, Rússia e Inglaterra. Apesar da união entre cada um dos lados, eles não eram grupos totalmente coesos, tendo disputas entre si fragmentaram essas divisões. O continente africano, por conta das práticas coloniais, acabou sendo palco de muita guerra e outros conflitos, como extensão das disputas que ocorriam na Europa. Como encerrou-se a Primeira Guerra Mundial com a política das alianças? A Primeira Guerra Mundial encerrou-se como resultado do esfalecimento das forças da Tríplice Aliança. Bulgária, Áustria, Hungria e Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã. E aí, aprendeu bastante com o podcast de hoje? Por hoje é só. Até o próximo Pra Que Nome?